Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite e neste bloco você vai acompanhar a entrevista com o empresário Guilherme Gregório, falando sobre empreendimento, empreendedorismo também, o sucesso que vem fazendo no Balneário do Caldas, e a entrevista está show de bola. Vamos conferir? O nosso entrevistado desta noite é o empresário Guilherme Gregório, diretor administrativo do Hotel Imperial Palace, diretor do Balneário do Caldas, formado em administração de empresas, está cursando Direito na Faculdade Leão Sampaio. Guilherme é presidente do PTdoB de Barbalha e nas últimas eleições municipais concorreu a uma vaga ao Legislativo barbalhense, ficando na segunda suplência. Hoje é um dos homens mais próximos do prefeito Argemiro Sampaio. Guilherme Gregório, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa O Melhor da Noite com Marcos Peixoto. É um prazer tê-lo aqui e espero que a gente faça uma entrevista esclarecedora, certo? Em certos pontos aqui da nossa região e também da cidade de Barbalha, que você está mais ativamente atuando dentro de Barbalha, né? Como é que você vai? Boa noite, Marquinhos. O prazer é todo meu estar aqui no seu programa. É uma honra para mim ser convidado por você. Já fazia tempo que a gente estava planejando essa entrevista e sempre tem os contratempos, mas hoje estou aqui. Estamos aí na luta, essa nova missão que Deus me deu, de ajudar a administração de Argemiro Sampaio. Mas eu queria, antes de você falar dessa parte da administração, eu queria que você nos falasse como foi a experiência de ser pela primeira vez candidato a vereador, o que foi que você tirou de lição? A minha campanha, agora em 2016, quando eu fui, Argemiro pediu para ser candidato, que ele já tinha me pedido para eu ser candidato em 2012, quando foi a primeira eleição dele, e eu pedi a Argemiro, não é o meu momento. Deixa eu ter mais influência na Barbalha, conhecer mais as pessoas, andar mais com você, me apresentar às lideranças comunitárias, e eu vou, lhe prometo, quando foi em 2016 eu me candidato. E quando foi chegando perto, a Argemiro me deu um partido para eu organizar, pediu para eu organizar o PTdoB. Esse partido a gente colocou em torno de umas 20 pessoas, saíram em torno de uns 16 candidatos do partido, e eu fui um deles. Certo. E o partido, no qual eu sou hoje presidente, o PTdoB, elegeu 2 vereadores. Ah, elegeu 2. Hoje certo. O PTdoB tem a terceira maior bancada na Câmara. Ótimo. Né? Então, é muito difícil, é uma campanha muito difícil, até porque mudou praticamente muita coisa, vem mudando a cada eleição. Foi uma campanha somente de 45 dias, então favoreceu aqueles que já eram conhecidos. Né? E que também já eram vereadores. Exato, deu um favorecimento a essas pessoas, mas eu fiquei muito satisfeito porque eu ainda não era muito conhecido na Barbalha, estou sendo mais conhecido agora. E mesmo assim consegui tirar 566 votos, né? Sou o segundo suplente hoje do partido. E vamos aí, quem sabe daqui a 3 anos, sou candidato novo e vamos ver o que tem por vir. Pois é, você saiu vitorioso porque pela primeira vez você já sai e fica com a segunda suplência, né? Que é uma performance fantástica. Esse volume de votos que você tirou também. Mas a vitória maior que eu acho que você está sentindo, essa vitória maior vem da eleição do Argemiro, que ninguém acreditava, né, que o Argemiro vencesse essa eleição, até por causa das dificuldades que ele encontrou no adversário, muito forte, né, apoiado por grandes forças, e eu acredito agora que você está comemorando essa vitória com a eleição do Argemiro, né? Com certeza, a eleição de Argemiro, quem acompanhou por perto, eu acredito que Marquinhos tem acompanhado aqui, viu na região do Cariri, foi uma das eleições muito duras, né, do Triângulo Crajubá. Foi uma campanha onde Argemiro foi somente com o povo mesmo, o povo com ele,
aquela luta. Sem recursos, né? Sem recursos financeiros, até porque hoje em dia está muito difícil essa questão de recursos financeiros, mas a gente sabe que tem gente que dribla a legislação e consegue esses recursos. Aí mas fica desigual, o jogo desigual, isso, né? mas a Barbalha viu que a eleição de Agemiro foi uma eleição limpa e o povo venceu as autoridades. E agora ele eleito, o que foi que Barbalha ganhou com isso? Porque nós já estamos com 6 meses da administração dele. Como é que você analisa? Olha, o semblante da população barbalhense, você verifica que já mudou. Já, a gente sente. Nós temos uma greve que tinha 2 anos, uma greve de saúde, que na área da saúde, que a Agemiro, no primeiro mês, era um compromisso de campanha dele. E já ele, vinha do prefeito anterior, né? Do prefeito anterior. E ele acabou com essa greve, conseguiu dialogar com o sindicato e chegaram a um denominador comum. Nós temos a festa de Santo Antônio, que ela praticamente não existia mais. E você viu aí essa festa que teve agora. Foi uma das maiores festas que Barbalha já teve. E outras ações que a Agemiro está planejando ao longo desses 4 anos, com a ajuda do senador Tasso Gereissati e senador Eunice, que está ajudando muito a cidade de Barbalha com recursos que logo, logo estarão chegando na cidade. O que você poderia especificar, Guilherme, para a população, para o nosso telespectador, quais são essas obras que o Agemiro espera e que Barbalha vai ser contemplada? Olha, a Agemiro está em busca de colocar uma grande queixa do pé de serra, que é a falta de água. Certo. Né? E é uma das obras que o senador Eunício já garantiu para ele. Certo. E que esse ano, eu acredito que o Eunício esteja liberando esses recursos para colocar água no pé de serra. Ótimo. Onde falta. Uhum. Tem recursos também de uma grande avenida saindo do bairro Malvinas, ligando ao centro, que é outro recurso que é em duplicidade com o senador Eunício e o senador Tasso, que já garantiram também essas verbas. E a orla do Cariri, que ele quer fazer na cidade de Barbalha, é um projeto muito audacioso e sem sombra de dúvida, que ele irá conseguir fazer. Então ele está se centrando nesses 3 projetos que, sem dúvida, de grande importância para Barbalha, né? De infraestrutura, sim. O Agemiro, ele agora deu uma demonstração que é um guerreiro, viu? Porque essa história da festa de Santo Antônio, ninguém acreditava porque ele ficou com 5 meses que ele estava de administração, uma festa que vinha acabada, derrubada, a festa de Santo Antônio. Não digo o domingo de abertura, mas os outros dias, né? Que era uma pena, aquela festa não ter essa continuidade. E o Agemiro pegou, disse que ia transformar na maior do mundo, e isso pegou, e onde a gente passa, onde anda, até em Pernambuco o povo diz que a festa de Santo Antônio foi a maior do mundo mesmo, né? Foi uma grande festa, sem sombra de dúvidas. A equipe toda está satisfeita. Foram 4 dias de atrações, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E o domingo da abertura, que foi com o Pau da Bandeira, com shows de bandas a nível nacional. E sem sombra de dúvidas, a festa cresceu muito. E em 2018 já está sendo programada, ele já vai criar um comitê da festa para programar e para fazer ainda maior a festa de Santo Antônio. Agora, falando assim, investimentos, o Agemiro está preocupado em trazer investimentos econômicos para empreendimentos para Barbalha. Tem alguma coisa assim em mente? Ele sempre está à procura, já recebeu empresários que estão querendo investir, mas ainda tem questão dessa crise econômica que o país vive, ainda tem empresário que ainda está... Não depende dele, né? Mas ele sim está à procura desses grandes investimentos para a cidade do Barbalha. Porque essa crise econômica, Guilherme, tem atrapalhado muito essa desenvoltura dos prefeitos trabalharem nesse aspecto, né? Nós temos um número agora, questão de desemprego na cidade de Barbalha. Recebemos hoje a notícia do Ministério do Trabalho que a Barbalha, no estado do Ceará, foi o 3º município que gerou mais emprego no estado do Ceará. Foi mesmo? Foi, o 3º. Enquanto que Fortaleza e Juazeiro, Fortaleza ficou em 1º e em 2º em desemprego. Para você ver. E Barbalha está com saldo. Barbalha está com saldo positivo, recebeu hoje a notícia, com um saldo positivo de 325 empregos. Saldo positivo durante esse
esse período de 2017. Né? Então é um fator muito bom para o município. Porque nesse tempo de hoje, o desemprego chegando a 15 milhões no Brasil todo, né? Porque isso significa que o município está crescendo. Está admitindo mais do que demitindo. Justo. E está se abrindo negócios lá dentro. Porque se está crescendo o nível de emprego, né? Está se admitindo. E com certeza isso tem uma grande ajuda do poder público. É claro, porque tem que cambiar. O poder público é o grande carro-chefe. Quando o poder público é acreditado, os demais acreditam. A iniciativa privada trabalha de braços dados, né? Isso. Agora, o Guilherme, telespectador, quando o Agimiro ganhou, eu nunca vi um cara para ser cotado, para ser não sei quantas coisas dentro da administração. Uma hora diziam que ele ia ser secretário de administração, outra hora dizia que ia ser secretário de não sei de quê, papapá. E findou ele indo para uma parte muito bacana que trata, que é até um grande gancho do turismo dentro de Barbalha, que foi o Balneário do Caldas. Como é que você está assistindo? Como foi que você pegou aquele balneário, Guilherme? E como é que está hoje, depois de 6 meses de sua administração? Olha, quando a Agimiro me convidou para ir para o Balneário do Caldas, é um desafio. Porque o Balneário do Caldas, tem muita gente que não conhece o que é aquilo ali. Ali é uma grande obra que a Barbalha tem, rica em poder para trazer turista e que não é água, né, Guilherme? É água, natureza. E você não vê isso sendo divulgado no Nordeste, no Brasil afora. E quando eu assumi lá, já assumimos com a greve. Os funcionários todos de greve, por conta que não tinha recebido pagamento do seu salário e das horas extras que eles tinham feito, e estava com receio do novo gerente entrar e não pagar essas horas extras e os seus salários que estavam atrasados. Fiz uma reunião com ele no dia 30 de dezembro de 2016 ainda. E fui lá, quando eles entraram em greve justamente no dia 30 de dezembro, eu fui lá, conversei com eles e me comprometi que a primeira semana de janeiro eu ia fazer de tudo para pagar o salário de vocês que estavam em atraso. E assumimos, e o compromisso foi feito e realizado. Assumi lá e paguei a todos os funcionários. Tá? Agora, a questão do balneário, Marquinhos, é porque ele vem acumulando muitas dívidas, muitas mesmo. A gente tem tentado organizar a casa, mas é muito difícil porque o primeiro semestre é um período de baixa estação. Nós estamos chegando agora no período de alta estação, que é de julho a janeiro. Aí é onde nós pretendemos organizar toda a casa. Porque o respirar, momento, né? Respirar. Porque nós ainda estamos respirando. E queremos fazer divulgação no Brasil, porque ali é uma grande potência para o Cariri. E tem uma infraestrutura, né, Guilherme? Uma infraestrutura enorme. Tem, vocês estão preparados. Houve investimento também dentro da própria Vila do Caldas, né? Isso, houve. O Estado teve um investimento lá na Vila do Caldas, fez todo o acesso, a sinalização. Tá bonitinha a Vila do Caldas, né? Guilherme, agora deixando um pouquinho, que nós já falamos bem do Caldas, falando da administração do prefeito, né? E agora, está chegando a exposição do Crato. Você, como homem também de hotelaria, como é que você recebe essa exposição? Você está acreditando, apesar dessa crise financeira, que a exposição, essa crise econômica brasileira, a exposição vai ser aquela pujança novamente? Olha, a Expocrato, eu acredito, sem medo, que ela é uma das maiores festas que o Nordeste, que o Ceará tem. E esse ano não vai ser diferente. Já tem uma grande procura no hotel de reservas para a Expocrato. E sempre no período da Expocrato, que é o mais procurado, que é de quinta a domingo, que é uma verdadeira loucura para pessoas que vêm para a região para se hospedar, à procura de apartamento, e eles chegam sem reserva e acabam voltando porque não tem mais apartamento, vão procurar outro. Não sei nem onde eles ficam hospedados, mas se você não reservar com pelo menos 15, 20 dias de antecedência esse período de quinta a domingo da Expocrato, você não reserva mais. E me fale uma coisa, faltava ali no Imperial Palace Hotel
um bom lugar para se reunir, né? Boas reuniões, em reuniões. Você parece estar construindo agora por lá um centro de eventos, é? Isso, estamos construindo um centro de eventos, que era um grande desejo nosso, de meu pai, fazer esse centro de eventos. Nós já tínhamos um auditório, mas era um auditório pequeno, e agora nós estamos construindo um centro de eventos. Esse centro de eventos vai comportar em torno de 250 pessoas, pode ser feito reuniões simultâneas. Temos um grande espaço de espera para fazer uma sala de coffee break, tudo moderno, tudo com a nova tecnologia que nós temos aí de fazer reuniões fora, dentro da empresa. Então, esse centro de eventos que nós estamos construindo, acredito eu que ficará entre um dos melhores centros de eventos da região do Cariri. Que beleza, quer dizer, mais uma estrutura, né, que você está oferecendo para a região do Cariri, né? Porque sempre é bom, com certeza, ter esses investimentos, né? Guilherme, nós estamos concluindo o nosso tempo aqui. Foi uma entrevista fantástica. Ela é boazinha justamente porque ela não é tão longa e ela fica até com aquele gosto de quero mais, tá entendendo? Então, eu queria que você aproveitasse agora, né, nesses finalmente, para você dar sua palavra aos nossos telespectadores e até falar de alguma coisa que porventura a gente não tenha tocado, não tinha lembrado de tocar aqui nessa presente entrevista. Tá. Quero agradecer, Marquinhos, o convite mais uma vez no seu programa Melhor da Noite e aproveitar e convidar os ouvintes aqueles que nunca foram ao Balneário do Caldas, que visitem o Balneário do Caldas. É um empreendimento que a região tem muito rico e tenho certeza que todos irão gostar. E aqueles que já visitaram, voltem, tenho certeza que vão gostar. Estamos fazendo melhorias dentro da casa e é isso. Muito obrigado, viu? Estamos de portas abertas. Pois é, aqui foi mais uma entrevista aqui do Melhor da Noite com o Marcos Peixoto. Sempre é bom, eu esclareço, estar entrevistando essas pessoas que nos trazem, né, novidades, nos fazem ver o Cariri com um olhar diferente. E Guilherme, com certeza, veio hoje aqui no nosso programa e fez bonito, nos esclareceu bastante, inclusive sobre essa questão do Balneário do Caldas, que é um dos melhores balneários aqui, de um clube de banho que nós temos aqui na região. Estamos finalizando a entrevista com o Guilherme e vocês não saiam daí, que a gente volta já já.